Sejam bem-vindos ao canal Doug Física, eu sou o Douglas Oliveira, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná e nesse canal aqui do YouTube eu coloco algumas resoluções do Rally, eu coloco algumas aulas que eu dou e também alguns vídeos de curiosidade e hoje eu vou gravar para vocês a resolução da prova para professor substituto do estado de Santa Catarina, pedidos aí do pessoal que assiste o canal. São só 10 questões, começa na questão 11, eu li a prova antes, é uma prova que está bem feita, a prova está boa de fazer. E vamos aí para a resolução. A questão 11 diz assim para a gente, ó. O estudante criou uma escala termométrica denominada de escala Y. Então ele criou a própria escala dele, podia chamar do que quisesse, chamou de escala Y. Os valores das temperaturas medidas nesta escala são denominados de graus Y. Para construir essa escala, ele usou os pontos fixos usuais para o estado térmico correspondente do gelo fundente, ou seja, 0 graus Celsius. Ele disse que essa temperatura na escala dele varia 40 graus Y. Então vamos lá, vamos anotar. Ó. 0 graus Celsius está correspondendo a 40 graus Y. Ele também disse para a gente que para a temperatura de ebulição da água, ou seja, 100 graus Celsius, ele disse que vale 20Y. Então 100 graus Celsius vai valer aqui ó, a mesma coisa que 20 graus Y. Então ele montou a escala dele, é interessante você notar aqui ó, que conforme a nossa temperatura sobe em graus Celsius, ela cai na escala Y, né? Talvez não foi uma escolha muito boa que ele fez aí. Mas beleza, não tem problema. Aí ele pergunta pra gente aqui, ó, 82 graus na escala Y vale quanto na escala graus Celsius? É essa a pergunta que você tem que responder. Para isso você poderia montar uma equação de reta aqui, mas eu vou fazer de um jeito que eu acho mais intuitivo, que é só analisando e utilizando um pouquinho de regra de 3. Então vamos primeiro olhar aqui, ó, o que a gente vê. Ó. Daqui para cá, ó, de 0 a 100 graus Celsius, quanto que a gente mudou? A gente mudou de uma variação, a gente teve uma variação de 100 graus Celsius. Já na escala Y, essa variação de 100 graus Celsius, ela correspondeu aqui, ó, diminuiu 20 graus. Ó, aqui aumentou 100, aqui diminuiu 20. Então isso corresponde a uma variação de menos 20 graus Y. Isso aqui não quer dizer que 100 graus Celsius é igual a menos 20 graus Y. Quer dizer que uma variação de 100 graus Celsius corresponde a uma variação de menos 20 graus Y. E é isso aqui que eu vou utilizar para resolver a minha questão. Eu vou escolher um ponto qualquer, podia escolher qualquer um desses dois pontos que ele me deu, ou esse ponto aqui. Eu vou escolher o de cima só porque ele está por primeiro, não tem nenhum motivo especial. E aí o que a gente vai observar aqui, ó? Ele estava com 40 graus, ó, a partir desse ponto que eu escolhi, 40 graus Y, e ele foi para 82 graus Y. Então, o que ele fez aqui? Ó? Ele aumentou de quanto? Ele teve uma variação de 42 graus Y. Eu vou tentar entender uma variação de 42 graus Y, quanto que isso vai corresponder na escala graus Celsius. Então, vou montar nossa regrinha de 3 aqui. Ó. Eu sei que uma variação de 100 graus Celsius ela equivale a uma variação de menos 20 graus Y. E aí, vamos montar nossa regrinha de 3. Ó. E aí eu tive uma variação de 42. Positivo agora, tá? 42 graus Y. Isso vai me corresponder o quanto na escala graus Celsius? Olha aí a regrinha de 3. Aí é só você isolar o x que vai te dar aqui tranquilinho o resultado que você quer. Então é só multiplicar cruzado, lembra aqui, ó, multiplica esse aqui para esse aqui e esse aqui com esse aqui. O que a gente vai ter? A gente vai ter ó, uma variação de 100 vezes 42 igual a uma variação aqui ó, de menos x vezes 20. É isso que a gente vai ter. Lembrando que eu quero isolar o 20 aqui. Ó. Então eu vou ter... Vamos pensar aqui, ó, só passando o 20 dividindo. Então, eu vou ter aqui 100 vezes 42 dividido por 20. Tem o sinal negativo, né? Não vamos esquecer de passar o sinal negativo. Isso aqui vai ser igual a x. Então, resolvendo essa conta, ó, vai dar 2,1 dividindo aqui vezes 100. Vai dar menos 210. 210 graus Celsius igual a essa variação. Uma variação de menos 210 graus Celsius. Esse é o valor de x, é o que eu queria saber na escala graus Celsius. Essa resposta final é a resposta final, mas só porque eu escolhi esse ponto de 0. Por que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a temperatura inicial de menos 210 graus Celsius. Então, eu vou pegar o ponto que eu escolhi, que foi esse aqui de cima. Então, estou em 0 graus Celsius. E aí, eu vou variar menos 210
graus Celsius. E aí eu caio, por coincidência, já na resposta final, menos 210 graus Celsius. Mas lembra que se eu tivesse escolhido o ponto aqui, ó, aí eu partiria do 100, tá? Então o que eu fiz? Eu vi quanto que essa variação de 42 graus Y equivaleria na escala graus Celsius, e aí eu só mudei daquele ponto inicial que eu escolhi. Resposta letra C, não precisa decorar nada, bem simples essa questão, é só você analisar. Questão 12. Um paralelepípedo homogêneo de dimensões iguais a 1,2 metros, 0,4 metros e 0,06 metros e de massa igual a 50 kg, inicialmente apoiado sobre a sua maior face, tem aqui o desenho, figura A, é erguido por uma máquina até ficar de pé com sua maior face formando um ângulo de 90 graus com o plano do piso, tem o desenho aqui, a figura B, apoiado sobre sua menor face. Considerando-se o paralelepípedo como um corpo homogêneo e extenso, marque a alternativa que representa o valor numérico do trabalho total realizado pela força aplicada pela máquina no erguimento do paralelepípedo e considere a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Esse aqui é um exercício cheio de firula, mas ele é só um exercício para verificar se você sabe o que é centro de massa e como trabalhar com ele. Basicamente, a gente tem que saber de quanto que foi erguido o centro de massa, né? Com a plaquinha homogênea, a gente sabe que ele vai estar no meio geométrico da figura. Então, vou imaginar aqui, ó, antes, ó, a plaquinha estava deitada, esse aqui é o chão, aí a plaquinha estava deitada, ela tinha o centro de massa, e depois a plaquinha ela ficou de pé. E aí você sabe que o centro de massa está exatamente aqui no meio da figura, porque ela é homogênea. Então, basicamente, você tem que calcular aqui, ó, a energia potencial gravitacional desses dois estados, a variação de energia potencial gravitacional desses dois pontos aqui do centro de massa da sua figura, que é o famoso MGH, ou se você quiser calcular a variação, que nesse caso faz mais sentido, mg vezes o ΔH. Então, basicamente, eu tenho que saber de quanto que subiu esse centro de massa. Lembrando que se você for olhar nos livros aqui, o que a gente aprende? A gente aprende que o trabalho que a força gravitacional realizou vai ser igual a menos a variação da energia potencial. Mas a gente não quer saber o trabalho da gravidade, a gente quer saber o trabalho pela máquina. Por isso que o trabalho da máquina vai ser igual a variação de energia potencial e não menos a variação da energia potencial. Fica aí um detalhezinho para você. O que pode pegar, o que pode fazer você errar talvez? Você considerar que a variação de altura é a metade desse lado aqui, ó. Você pode considerar que a variação de altura é metade desse lado, que é a metade de 1,2 metros, ou seja, 0,6 metros. Só que aí tem uma pegadinha aqui, para você prestar atenção. Porque como a placa ela é espessa, ela tem uma espessura aqui de 6 centímetros, a altura inicial do centro de massa tem que levar isso em consideração. Então a altura inicial do centro de massa não é zero, é a metade de 0,06, 3 centímetros, ou seja, a altura inicial, vamos chamar assim, ela vai ser igual a 0,03 metros. Já a altura final, aí sim, é mais fácil de você olhar aqui, é só você fazer a metade do 1,2, que é 0,6 metros. Então, basicamente, com essas informações, é só você usar o mg∆h e aí acabou. Então, a variação da energia potencial gravitacional, ou também o trabalho pela máquina, lembra, né, o trabalho que a gravidade realizou, vai ser m vezes g. O que é o ΔH? É a altura final menos a inicial, h2 menos h1. O que eu estou falando? O que eu estou chamando de h1? A altura inicial do centro de massa. Lembrando que tem a espessura da plaquinha. Se você não colocar isso em consideração, você vai errar. E a altura final é essa aqui, 0,6. Então é só a gente substituir. A massa é 50 kg. Opa, não vou colocar a unidade aqui. Aí a gente multiplica pela gravidade, que é 10 vezes 0,6 menos 0,03. Isso aqui vai dar para a gente igual a 500 vezes 0,57. Aí você pode fazer a conta do jeito que você quiser. Eu vou fazer aqui de cabeça, é só para fazer, não tem nenhum segredo aqui. Mas vou cortar os dois zeros com as vírgulas, vai ficar 5 vezes 57. E 5, vou dividir a conta em duas, 5 vezes 50 é 250, 5 vezes 7 é 35, então isso aqui deu 285 joules. Resposta letra A. Exercício bem legalzinho de fazer para você testar os seus conceitos aí. Questão 13. Uma corda esticada entre duas paredes verticais e presa nos pontos A e B, tá aqui o desenho dela,
de maneira apropriada, vibra como mostra a figura, sabendo-se que a figura corresponde ao quarto harmônico de vibração dessa corda. Nessa situação, marque a alternativa que representa a frequência do primeiro harmônico, que essa corda pode emitir em Hertz, o comprimento de onda do som emitido pela corda, ou seja, o comprimento da onda do som emitido pela corda, em metros, e a frequência de vibração da corda nesse quarto harmônico aqui, respectivamente. Considera a velocidade do som 340 metros por segundo e também que a velocidade das ondas estacionárias na corda são 125 metros por segundo. Então aqui esse é um exercício que você precisa ler várias vezes, porque às vezes ele pode te confundir, porque ele fala de velocidade da onda na corda, velocidade do som, que são coisas diferentes. A onda se propaga na corda com uma velocidade e o som se propaga no ar com outra velocidade. Mas primeiro vamos partir para esses harmônicos aqui. Ele fala para a gente que a gente está no quarto harmônico. Um harmônico basicamente é só você contar o número de barriguinhas. Então tem que ter 4 barriguinhas. Ó, uma barriguinha aqui e mais uma barriguinha. Esse é o quarto harmônico. Aí se você quiser o terceiro harmônico, tem que ter 3 barriguinhas. Mas aqui, vamos fazer 3 barriguinhas. 1, 2, 3... aqui, 3. Ficou meio torto, mas você deu para entender. Aí se tivesse o segundo harmônico, seria aquela ondinha bonita. E se fosse o primeiro harmônico, que é o que ele pede pra gente, é a corda do violão. O primeiro harmônico é a famosa corda do violão. Então a gente tem aqui os harmônicos, cada harmônico é uma barriguinha a mais que você vê. Você pode lembrar dessa maneira aqui. Então ele mostra pra gente o quarto harmônico e ele faz perguntas sobre o primeiro harmônico. Essa é a questão que a gente tem que resolver. Eu vou começar de trás para frente, eu não sei se dá para fazer de outra maneira, mas eu vou começar de trás para frente, verificando qual é a frequência de vibração dessa corda aqui, ó. Porque se você analisar no quarto harmônico, eu tenho 2 comprimentos de onda. Vamos desenhar aquela onda clássica, ó, que é uma ondinha, ó, tá vendo? Essa aqui é a onda clássica, ou seja, aqui é um comprimento de onda, aqui é um lambda, e aqui tem mais um lambda, né? Então no quarto harmônico eu vou ter na minha corda 2 lambdas. Então eu sei que em 0,25 metros eu tenho 2 comprimentos de onda. Ou seja, qual é o tamanho do comprimento de onda nesse caso aqui do quarto harmônico? Que eu vou chamar de lambda do quarto harmônico ou lambda 4. É a metade aqui, ó, né, do 0,5 metros, ou seja, 0,25 metros. Repetindo o que eu fiz, eu sei que como eu estou no quarto harmônico, eu vou ter 2 comprimentos de ondas aqui, ó. Como que eu sei? É só você fazer o desenho aqui, ó, né? Lembra daquela ondinha? Ó, aqui está uma onda completa, aqui tem mais uma outra onda completa, ou seja, cabem 2 ondas completas em 0,5, ou seja, uma onda completa é 0,25 metros. O que eu vou fazer com isso? Eu vou utilizar aquela velha equação que a gente aprende lá no ensino médio, V igual a lambda F. Eu quero saber qual que é essa frequência aqui, que eu vou chamar de F4, e eu tenho o lambda 4. 4, não lambda, lambda 4. Que velocidade que é essa? É a velocidade do som do ar? Não é. É a velocidade da onda na corda. Então, esse aqui é a velocidade da onda na corda, que é Vc. De novo, o que eu estou tentando descobrir? O F4, que é o que ele me pergunta aqui, ó. E a frequência de vibração da corda em Hertz, respectivamente. Então, isso que eu vou tentar descobrir, o F4. Como eu tenho o lambda 4 e eu tenho o Vc, e o Vc é 125, vai ficar bem fácil de eu descobrir qual que é o F4. Então, essa frequência F4 do quarto harmônico vai ser o Vc dividido pelo lambda 4. Isso aqui vai dar 125 dividido por 0,25, que é a mesma coisa que 125 vezes 4, que é igual a 500 Hz. Então, essa é a frequência de vibração do quarto harmônico. Se você olhar o gabarito, você já vê que é a resposta A, porque é a única que tem 500 Hz. Mas vamos para as outras coisas que ele pede aqui para a gente. O que mais que ele pede para a gente? Ele pede qual que é a frequência F1 do primeiro harmônico. E aí a frequência F1 é simplesmente o F4 dividido por 4, né? Cada vez que o primeiro harmônico para o segundo você multiplica por 2, se fosse o terceiro harmônico você multiplicaria por 3, se fosse o quarto harmônico você multiplicaria por 4, assim por diante. Então eu sei que o quarto harmônico tem uma frequência 4 vezes maior do que o primeiro harmônico. É isso, simples assim. Então é só passar dividindo, vai ser 500 dividido por 4, isso aqui vai me dar 125 Hz. Essa é a resposta aqui, ó, né, do F1. Aí ele me pergunta qual que é
o comprimento da onda do som que vai ser emitido pela essa corda. Aí eu vou usar de novo o V igual a lambda F, só que agora vai mudar, porque o V é a velocidade do som, o lambda é o lambda do som, que é o que eu quero saber, e a frequência é o F4. Então é só eu isolar o lambda som, ele vai ser igual ao Vs dividido pelo F4, que vai ser 340 dividido por 500. Isso aqui vai dar para a gente 0,68 metros. Essa é a resposta, só bater ali no gabarito. Essa era a questão 13. Questão 14. Em um tubo em U aberto em ambos os ramos para a atmosfera, contém água e óleo, dois fluidos não miscíveis entre si, mantidos em repouso, equilíbrio hidrostático. Está aqui a figura. A massa específica da água pode ser considerada como ρ da água igual a 1000 kg por metro cúbico, e a massa específica do óleo utilizado é igual a ρ do óleo, 800 kg por metro cúbico. Desprezando todos os efeitos das tensões superficiais, determine a altura H em centímetros da coluna de óleo. Considere a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e a pressão atmosférica local igual a 100 kPa. Esse exercício bem clássico, né, de a gente fazer, e basicamente a gente tem que utilizar um pouco de... você tem que olhar aqui e perceber o que fica mais fácil de fazer. O que a gente pode ver? Ó? A gente pode perceber que a gente tem uma simetria aqui, ó, nessa interface aqui, ó, nessa região a gente tem uma simetria desse lado e desse. Ó. Percebe que os dois lados são iguais. Então, desse lado e desse lado não tem razão nenhuma para eu acreditar que existe alguma grandeza diferente aí. Como está em equilíbrio. E esse daqui para cá, ó, tá vendo que essas duas perninhas são iguais? Então aqui ó, já dá para eu concluir que a pressão nesse ponto tem que ser igual a pressão nesse ponto aqui também. Porque são iguais, ó, daqui para cá e olha aqui. E aí o que eu vou fazer? Ó? Se eu tenho que a pressão nesses dois pontos são iguais, eu tenho que a pressão causada por essa coluna tem que ser igual à pressão causada por essa coluna. E aí vamos anotar aqui. Ó. Vou chamar, por exemplo, isso aqui de P1. Como não é a pressão aqui em cima, tá? A pressão aqui embaixo devido a essa coluna. Vou até mudar aqui para não te induzir ao erro. Então, a pressão ali devido àquela coluna vai ter que ser igual a essa pressão também, P1. Porque eles estão em equilíbrio e tá vendo que tem uma simetria embaixo. Se tem a simetria embaixo, então tem que ter os mesmos valores em cima também. Senão não teria essa simetria, basicamente essa estratégia que a gente vai utilizar. Ah, não consigo visualizar isso. Então, imagina que você tem uma balança aqui, ó. Uma balança aquelas de prato, por exemplo. Não precisa ser uma balança, pode ser assim, ó, uma gangorra. Se esses dois pontos são iguais, se eles estão retinhos em equilíbrio, o que eu coloco aqui em cima tem que ser igual ao que eu coloco aqui em cima também, né? É basicamente isso que a gente está fazendo, só que aqui trabalhando com fluidos. Essa é a ideia principal, essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Então a pressão aqui é igual a pressão aqui. Vamos lembrar como que eu posso calcular a pressão? Pressão é igual a força sobre área. Então, a P1 vai ser igual a F1, vou chamar de... Bom, é que está como P1 as dois, mas vou chamar de P1 e P2, tá? Mas a gente sabe que são iguais. A P1 vai ser igual a F1, que é a força que esse fluido está fazendo, esse pedacinho de água, dividido pela área 1, que é a secção aqui que a gente tem. Já do outro lado, eu tenho que o P2 vai ser igual a F2, dividido pelo A2. Então, o que eu estou escrevendo aqui? Estou dizendo que a pressão devido a essa coluna de água vai ser igual à força que a coluna de água faz, dividido pela secção reta aqui, que é, né, a bitola desse tubo. Como esses tubos são iguais, eu sei que os As também são iguais. E eu falei para vocês que as pressões são iguais pela simetria aqui que a gente tem do problema. Então, tá aqui, ó. Os P são iguais. Ou seja, esse lado é igual a esse lado aqui, ó, porque os P são iguais, tá vendo? Então, eu posso igualar eles. Eu posso escrever assim, ó. F1 sobre A igual a F2 sobre A. Só que os A's também são iguais e eu posso cortar eles a conta aqui, ó. Tá cortado. Cortei os A's. Aí o que sobrou? Eu sei que a força que essa coluna da esquerda faz tem que ser igual à força que a coluna da direita faz. Essa força que a coluna faz é o que? É o peso, né? A força-peso, ou seja, a massa vezes a gravidade. E a da 2 também, é a massa vezes a gravidade. Olha, os G's aqui são iguais, vou chamar de M2, né? A 2 é do óleo e a 1 é da água, você sabe disso. Cortei as gravidades, ou seja, eu tenho que a massa dessa coluna tem que ser igual a essa massa aqui. Então, a M1 tem que ser igual a M2.
E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou transformar isso de alguma maneira em altura. Vamos lembrar da definição de densidade, que é igual a massa por volume. Ou seja, a massa é igual a densidade vezes o volume. Ou seja, vamos escrever aqui, ó, densidade 1 vezes o V1 é igual a densidade 2 vezes o V2. Então, de que veio isso? Só substituir a massa, aqui, cada uma das massas, por ρV. É isso que eu fiz. As densidades eu tenho, mas os volumes não. Mas o que é o volume de um cilindro? O volume de um cilindro nada mais é do que a área da base vezes a altura, né? Então, o que eu vou reescrever aqui, ó? A densidade 1 vezes a área da base, que é a bitola, vezes o H1, vai ter que ser igual a densidade 2 vezes o A, vezes o H2. Eu estou fazendo meio rápido aqui, mas se você fizer com calma, sai bem bonitinho. Aí, de novo, como os A são iguais, eu posso cortar. O que sobrou aqui pra gente? Ρ1, H1, igual a Ρ2, H2. E eu quero saber o H2, que é o Hzão, né? O H2 é o H desse lado. Ou seja, H2 é igual a Ρ1, H1 sobre Ρ2. E aí é só eu substituir. Quanto que é o Ρ1? É 1000. Quanto que é o H1? É 0,8. E quanto que é o Ρ2? É 800. Isso aqui, se eu fizer a conta, vai dar para a gente 0,1 metros ou 10 centímetros, que é a resposta da letra A. Questão 15, uma questão aqui de lançamento, de alcance. Uma pequena esfera vermelha é atirada da origem, que é a origem, com um vetor velocidade inicial de módulo igual a V0, 108 km por hora. Esse vetor faz um ângulo de 15 graus com a direção horizontal e realiza um movimento de projétil sem a resistência do ar. A esfera toca o piso horizontal no ponto A, conforme a figura. Considerando-se o módulo do vetor gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, marque a alternativa que representa o alcance da esfera na direção horizontal. Aí ele me dá um monte de seno e cosseno aqui. Esse exercício tem duas maneiras. Ou você pode decorar aquela equação do alcance, que eu não faço ideia qual que é, nunca decorei. Ou você pode fazer utilizando aquelas três equações de aceleração constante, que é a maneira mais fácil, no meu ver. Vamos lembrar só o caso especial da aceleração constante. Vamos lembrar. Quando a aceleração é constante, eu tenho três equações muito importantes, que são elas. X igual a x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2, v igual a v0 mais at, e eu tenho também a Torricelli, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta x. Lembrando que vale para x e vale para y, então na verdade nesse caso você tem 6 equações, porque você está trabalhando em duas dimensões. Então, trabalhando em duas dimensões, então você tem 6 equações ao invés de 3, mas esse é o modelinho delas aqui, daí é só trocar x por y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou decompor. Qual que vai ser a minha estratégia aqui? Ó? Eu vou pegar esse lançamento, eu vou decompor ele em x e y. Então, eu vou decompor ele em x e y. Está aqui o lançamento, v0. E aí eu vou primeiro descobrir quanto tempo a bolinha leva para subir e descer. E aí depois, com esse tempo, eu vou descobrir quanto tempo ela percorreu em x. Então eu vou utilizar o movimento em y para saber quanto tempo ela levou para subir até o topo e cair. Com esse tempo, eu vou descobrir quanto que ele percorreu no x. Simples assim. Primeiro só um detalhe aqui, ó, esse v0 ele é igual a 108 km por hora, mas você deve já imaginar que se você dividir por 3,6, isso vai te dar 30 metros por segundo, para facilitar a nossa vida aqui, dá um número exato, né? Então já converte essa velocidade para o sistema internacional para você não ter problema. Vamos decompor aqui essa velocidade, diminuir aqui para o desenho ficar melhor. E aqui é o ângulo, ele chamou de alguma coisa o ângulo? Não, vou chamar de θ o ângulo, tá? O que eu tenho? A velocidade x, v0x, ela vai ser igual a v0 vezes o cosseno de θ. Lembrando que θ é 15 graus, não vou substituir aqui, porque senão vai dar muita conta. Já o v0y é igual a v0 vezes o seno de θ. Então, eu tenho as velocidades em x e em y. E lembrando que a minha estratégia aqui é tentar descobrir quanto tempo ele leva para cair. Eu vou trabalhar em y para fazer isso. E eu vou utilizar essa segunda equaçãozinha aqui, ó. O que ela diz para mim em y? Essa equação ela diz para mim o seguinte, ó, a velocidade em y é igual à velocidade inicial em y mais a aceleração em y vezes o tempo.
Ó, só passei aqui para y, tá? Mas a equação é a mesma, mesmo formato. O que eu vou perceber aqui, ó? Para chegar no ponto máximo, quando a bolinha chega no ponto máximo, qual é a velocidade em y? É zero, porque ela vai subindo, subindo, subindo. Quando ela chega lá em cima, a velocidade é zero. Só que essa é a metade do tempo, porque ela demora metade do tempo para subir e metade do tempo para descer. Então, qual que vai ser a minha estratégia? Eu vou descobrir quanto tempo ela leva para chegar no ponto máximo, e aí eu multiplico por 2, porque ela leva metade do tempo para subir e metade do tempo para cair. E eu sei que lá no ponto mais alto, a velocidade em y é zero. Então, é isso que eu vou escolher aqui, ó. Eu quero que a velocidade em y seja zero. Por quê? Porque no ponto mais alto, a velocidade em y é zero. V0y, eu tenho aqui, né, que é o V0 seno θ. V0 seno de θ, mais a gravidade, só que a gravidade está no sentido negativo, porque eu estou escolhendo para cima positivo. Então, vai ser menos 10 vezes o t. Ou menos gt, se você assim preferir. Lembrando que eu quero escolher é o tempo. Esse é o tempo, lembrando que esse é o tempo de meia volta, tá? Porque ele tem que subir e descer. O tempo de meia volta, vou só isolar ele aqui. Passando para o outro lado, vai ficar igual a V0 seno de θ dividido por 10. Vou colocar g aqui, tá? Lembrando que o sinal... Por que o sinal vai sumir? Porque esse 10... Vou fazer com calma aqui, senão você vai se perder. Vou fazer a conta aqui com calma. Primeiro vou passar o menos 10t meio para o outro lado. Vai ficar menos 10... Vai ficar mais, né? Porque eu passei para o outro lado. t meio igual a V0 seno de θ. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar o 10 dividindo. Lembrando que 10 é g. Então, eu posso trocar para g se eu quiser. Vou ficar V0 seno de θ sobre g. Vou deixar como g, vai ficar mais fácil. Só para a gente ir passando as contas. Então, esse é o tempo. Ah, mas quantos segundos é? Não interessa quantos segundos é. Se quiser, faça a conta. Não é necessário. Deixa ali paradinho o t. Só que esse é o t meio, né? Lembrando que eu quero t total. Vamos chamar de t total, que é o tempo de subida e descida. Eu tenho que multiplicar por 2. 2 V0 seno de θ dividido por g. Então, esse é o tempo total, né? Vamos quase que esqueci aqui de multiplicar por 2. Lembrando que multiplicar por 2, porque é o tempo que sobe até em cima, e em cima a velocidade y é zero. Aí depois é o tempo de queda. Então, esse é o tempo que a bolinha tem para percorrer. Agora eu vou trabalhar em x. Vou trabalhar com essa equaçãozinha aqui, porque eu quero saber o alcance. Então, vamos lá. X igual a x0 mais v0xt mais axt ao quadrado sobre 2. Logo de cara, você já manda embora esse termo aqui, porque não tem aceleração em x, né? A gravidade é só para cima ou para baixo, né? Dependendo de como você está vendo o seu referencial, né? Para baixo, né? E na horizontal não tem, então esse termo já foi embora. Como ele começa na origem, esse termo x0 também vai embora. Então, o que eu preciso fazer aqui, ó? X igual a v0x vezes o t. Que t que é esse? É o t total, né? Isso que eu quero saber. Agora ficou simples. Quanto que é o v0x? É v0 cosseno de θ vezes o t total. Quanto que é o t total? É 2 v0 seno de θ dividido por g. Agora você tem que fazer o quê? A conta. É isso. É só você fazer a continha. Agora é número. Vamos tentar fazer aqui, ó. Eu tenho v quadrado aqui, ó. Mas vamos fazer aqui, ó. 30 vezes o cosseno de θ. Quanto que era θ? Era 15. Então é 0,966 vezes 2 vezes 30 vezes o seno, que é 0,259. E aí você divide por 10. Aí a conta talvez não fique tão bonita de fazer, mas vamos simplificar o que a gente conhece. Vamos deixar esses quebrados para o lado depois. Então ele vai ficar assim, ó. 30 vezes 30, 900 vezes 2.800. 1.800 dividido por 10 vezes 0,966 vezes 0,259. Então, isso aqui deu 180 vezes 0,966 vezes 0,259. Aqui você poderia fazer a conta de maneira exata. Eu acho que vai te dar um trabalho maior. Mas o que eu vou fazer? Eu vou aproximar e vou ver se as respostas, se ela dá diferente das outras, né? Se der muito parecido, aí eu preciso fazer a conta em detalhe. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar isso aqui para 1, tá? Vou dizer que esse termo inteiro aqui vale 1. E eu vou dizer que esse termo aqui vale 0,25. Estou aproximando, tá? Vai ser aproximadamente igual. Então, é 180 vezes 1 vezes 0,25. Ou seja, é só pegar 180 e dividir por 4, que vai dar 45 metros.
que é uma resposta correta, já está marcado aqui no gabarito preliminar, mas você pode ver que nenhuma das outras chega perto de 45 metros. Ou seja, com certeza, por mais que eu faça a conta exata ou não, né, nessa simplificação eu tenho certeza que a resposta é a letra E. Essa aqui é a questão 16, para ser sincero, você não precisa saber nada de física para conseguir resolver ela, você consegue simplesmente analisar aqui utilizando senso comum. Ela fala assim, ó, a figura representa o acoplamento de 3 engrenagens A, B e C, que possuem 80, 20 e 40 dentes respectivamente. Considerando-se todos os dentes iguais, o número de voltas completas que a engrenagem A realiza, enquanto a engrenagem C completa 300 voltas completas no sentido horário, é igual a... Então vamos imaginar aqui, ó, a engrenagem C, ela está rodando quanto aqui, ó, 300 voltas, né? Ela rodou 300 voltas. E ela tem quantas engrenagens? Ela tem 40 dentes, né? Não engrenagens, 40 dentes. A C, ela vai para B. E a B, ela tem 20 dentes só. Quantas vezes a B vai girar nesse processo? Ó? A cada vez, ó, eu preciso só passar 20 dentes para dar uma volta completa. Então, para uma volta da C, são 40 dentes. Então, eu vou dar 2 voltas na B. Porque se eu uso só 20 dentes da C, eu já dou uma volta. Como sobraram mais 20, então eu vou dar 2 voltas. É essa a ideia aqui, ó. A cada uma volta da C, eu vou dar 2 voltas na B. Porque eu preciso de menos dentes na B para dar uma volta completa. Então, eu rodo... para cada uma volta na C, eu rodo 2 voltas na B. Ou seja, se eu rodei 300, a B rodou 600. Agora vamos fazer a mesma análise para A. Já a A, ela tem 80 dentes. Ou seja, eu preciso de 4 voltas da B para que eu dê uma volta na A. Então, o número de voltas que a A vai dar é o número de voltas que a B deu dividido por 4. Ou seja, 600 dividido por 4, 150 voltas. É só uma questão aqui de senso comum, aqui a gente não precisava saber nada de física. Resposta letra A. Essa questão 17 aqui é um clássico, sempre cai nas minhas provas questões parecidas. Ela é assim, uma caixa de massa 12 kg é mantida em equilíbrio por 3 cordas, A, B e C, como representa a figura. Considera a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e o seno de alfa é igual a 0,6 e cosseno 0,8. O módulo das trações das cordas A, B e C é, respectivamente. Então vamos anotar aqui, ó. Primeiro, o que está acontecendo? A gente vai olhar do ponto de vista desse nó aqui, ó. Eu tenho para cá uma tração que eu vou chamar de TA, eu tenho para cá outra tração que eu vou chamar de TB, e eu tenho para cá uma outra tração que eu vou chamar de TC. E todas essas trações, elas têm que se anular. Mas elas não precisam se anular, elas vão se anular, mas você não precisa analisar as duas componentes x e y ao mesmo tempo. Você pode analisar a componente x e a componente y individualmente, e em y as componentes têm que se anular, e em x as componentes também têm que se anular. Então é basicamente isso, a gente só vai impor aqui que essas trações se cancelam, e a gente vai analisar ou só em x, ou só em y, ou os dois. Esse exercício ele sempre é feito dessa maneira. Primeiro vamos começar aqui, a gente sabe aqui, ó, o TC. Quanto que é o TC? Essa tração C nada mais é do que o peso do bloquinho, que vai ser igual a massa vezes a gravidade, né? Esse o TC é massa vezes a gravidade. Aqui logo de cara a gente já conseguiria encontrar o TC, se você quiser substituir. A massa quanto que é? É 12 kg, vezes a gravidade que é 10, já deu aqui 120 newtons. Então a gente já sabe que o TC é 120 newtons, não corta nada, não adiantou nada, tem que fazer os outros também. Mas o que a gente vai saber? Ó, em Y, a gente vai ter que o TC, a gente vai ter o TC, a gente vai ter também uma componente de A, só que em Y, ou seja, só essa componentezinha aqui, ó, vou desenhar para vocês. Esse vermelho a gente pode decompor numa componente em X, TAX, e uma componente TAY, a gente vai fazer isso. E o B é a mesma coisa, né? A gente tem aqui, ó, TBX e TBY. Então, só analisando em Y, o que a gente vai ter? A gente vai ter essas três forças aqui, ó, o TC, o TAY e o TBY. Então, o que eu vou ter? TAY mais TBY igual a zero. Na realidade,
é melhor você colocar um sinal negativo aqui agora, só para você já entender, ó, porque uma está para baixo, as outras duas estão para cima, tá? A gente não precisaria colocar isso se a gente tivesse colocado a gravidade como negativo. Mas então, ó, como essas duas estão para cima, eu vou deixar como positivo, como a TC está para baixo, eu vou deixar como negativo, e a gente sabe que isso aqui tem que se anular. Em Y, esse aqui. Em X eu poderia fazer a mesma análise, aí eu teria o TAX e o TBX, e eles têm que se anular. Só que em X não vai me trazer informação nenhuma, porque você pode ver ó, que eu tenho o mesmo ângulo aqui. Ó. Então o TA e o TB eles são equivalentes, porque o ângulo é o mesmo. Então eu vou saber aqui, ó, só olhando por simetria, que TA é igual a TB. Ou seja, TAY também é igual a TBY. Então eu vou ter aqui, ó, que menos TC vai ser igual a 2 mais 2TAY. Por que 2TAY e não TBY? Poderia ser TBY também. Eles são a mesma coisa, então eu só coloquei eles numa letrinha só, tá? Você não precisaria fazer isso se você não quisesse. Você poderia deixar separado, mas no final você iria ter que juntar, porque eles são iguais por simetria. Então, 2TAY. Se lembrando que isso aqui é em módulo, tá? Porque uma está para um lado, outra está para o outro. Beleza. Então, essa é a equação que eu tenho que resolver agora. Lembrando que TAY não é TA, tá? É só a componente. Vamos decompor esse vetorzinho aqui, ó. O que eu vou perceber? Que esse alfa é igual a esse alfa aqui, ó. Então, eu sei que TAY é igual a TA vezes o seno do ângulo alfa. E aí, acabou o exercício. Basicamente, ele está morto o exercício. Eu tenho que descobrir qual é o valor de TA. Eu sei que TA é igual a TB. Então, basicamente, é só eu substituir aqui em cima e acabou. O que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui, ó, e jogar aqui. Então, eu vou ter que menos TC mais 2TA seno de alfa é igual a zero. Lembrando que eu quero saber o valor de TA, eu vou isolar ele. TA igual a TC dividido por 2 seno de alfa. Quanto que é TC? A gente já fez a conta, 120 dividido por 2. O seno de alfa é 0,6, ele já deu para gente. Isso aqui vai dar para gente 120 dividido por 1,2, que é igual a 100 newtons. Então, já chega aqui, o TA é 100 newtons. E o TB, a gente já concluiu que o TB é igual ao TA em módulo. Está feito. Resposta letra B. Esse 18 aqui, ele é só confuso de você entender o que ele quer, mas a resolução talvez seja um dos mais difíceis aqui, o 18, mas mais pelo entendimento, não pela conta em si. Ele fala assim, ó, pra gente. Uma conta, que seria essa bolinha, representada na figura como C, é um ponto, o material está livre para deslizar sem atrito por um fio retilíneo perfeitamente liso colocado entre os pontos A e B. Então, é uma bolinha que vai deslizar daqui para cá. É isso que ele está dizendo no enunciado. Fixados em uma circunferência metálica colocada na vertical em relação ao piso. A circunferência tem centro E e raio igual a R, que está presa no chão no ponto D. Então, tem uma circunferência de metal aqui. Essa circunferência não está girando, ela só está parada. E ele fala o seguinte, ó. O diâmetro AD é ortogonal ao piso e o ângulo que a corda AB faz com o diâmetro AD é alfa. Então, esse ângulo aqui é alfa. Considere o módulo da gravidade igual a G. Se a conta cai do repouso do ponto A, que é o ponto mais alto da circunferência, quanto tempo total de A a B em segundos a conta leva para chegar ao ponto B? Despreze a resistência do ar. Então, aqui o enunciado bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas eu vou trazer para o que a gente tá mais habituado. Eu vou transformar isso num exercício de plano inclinado. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse AB, vou imaginar aqui. Ó. AB é essa linha vermelha aqui. Ó. E aí eu tenho esse pontinho C, e esse pontinho C vai deslizar no plano inclinado. E eu quero saber quanto tempo ele leva para cair daqui para cá. Esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B. Então, essa é a minha estratégia. Para isso, para eu conseguir fazer essa conta... Como eu sei que esse ângulo vale alfa, a única coisa que eu preciso saber, que eu ainda não sei, é essa distância que ele vai percorrer, que eu vou chamar de L. Pode chamar do que você quiser, eu vou chamar de L. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse exercício no exercício de plano inclinado, eles são equivalentes, e aí eu vou descobrir quanto tempo que a bolinha leva para cair do ponto A até o ponto B.
que eu vou fazer? Ó, eu vou utilizar a trigonometria aqui. Vamos relembrar a trigonometria. Eu vou pegar uma linha reta saindo do B até o D. Quando eu faço isso, eu desenho um triângulo retângulo. Aqui tem 90 graus, ó. Aqui é o ângulo de 90 graus. Essa aqui é a hipotenusa, esse aqui é a hipotenusa. E em relação a esse ângulo, esse aqui é o cateto adjacente e esse aqui é o cateto oposto. O que eu quero saber? O cateto adjacente. Como é que eu faço isso? Cosseno do alfa igual a cateto adjacente, que eu chamei de L, ó. Esse cateto adjacente é esse L, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, quanto que ela vale? 2R. Ou seja, esse L ele é igual a 2R cosseno de alfa. Então, agora eu já tenho esse valor aqui, de quanto que ela vai deslizar. Agora ficou bem simples, vamos fazer nosso exercício de plano inclinado. A gente não precisa de mais nada aqui, é só a gente resolver. Então, vou desenhar nosso plano inclinado. Desenhando aqui. E aí eu vou desenhar, geralmente o plano inclinado a gente desenha uma caixinha, tá? Vou desenhar só pelo hábito da caixinha, mas não precisaria ser isso. E aí quando a gente vai fazer o plano inclinado, a gente coloca os nossos eixos paralelos e perpendiculares ao plano inclinado. Então a gente faz aqui, ó. Esse aqui é o X e esse aqui é o Y. O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar descobrir a aceleração com que ele está caindo. Aí eu uso o sorvetão para descobrir o tempo que ele levou para cair. Essa vai ser a minha estratégia. Lembrando as forças que eu tenho aqui, eu só vou ter a força peso. E aí eu vou tentar decompor essa força peso numa componente. Eu vou ter a normal aqui também, tá? Mas a normal não vai entrar. Vamos desenhar aqui a força normal, só para vocês não brigarem comigo. Força normal. Vou desenhar aqui, ó. Vou tentar decompor. Então vai ter um componente em X. Opa, mais para cá. Aqui tá bom. Esse aqui vai ser o peso em X. E eu vou ter uma componente em Y, que vai ser aqui, ó. Peso em Y. Tá vendo? Estou fazendo a decomposição em XY dessa força peso aqui. Lembrando que esse ângulo aqui que é o alfa, ó. E se você analisar, esse ângulo alfa é exatamente esse ângulo alfa aqui, ó. Então, esse ângulo desse triângulo é o alfa aqui. Para descobrir o PX, que é o que vai me interessar, é só eu fazer a decomposição do vetor. PX vai ser igual a P vezes o cosseno do ângulo alfa. Beleza? Esse é o P. E esse PX é o que faz a bolinha azul acelerar. Então, esse PX ele vai ser igual a massa vezes a aceleração dessa bolinha azul. Porque a única força que está apontando na direção do movimento é essa força roxa, que é o PX. Então, é esse PX que faz a bolinha cair e é ele que vai me determinar a aceleração aqui na direção do movimento. Então, é só substituir, ó, P vezes o cosseno de alfa é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que eu queria aceleração, ou seja, a aceleração vai ser igual a P vezes o cosseno de alfa sobre m. O que eu faço com isso? Como a aceleração é constante, tem três equações que eu posso utilizar. A gente já viu nos exercícios anteriores. É o sorvetão, x igual a x0 mais o 0t mais at quadrado sobre 2, v igual a v0 mais at e o Torricelli. Nesse caso, eu vou utilizar que o x é igual a x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. O que eu vou fazer? Eu vou passar o x0 para o outro lado, vai ficar x menos x0 mais... a velocidade inicial é zero, né? Porque ela parte do repouso. Em algum momento ele diz aqui que parte do repouso, ela cai do repouso. Então esse termo aqui ele vai embora, esse termo aqui, ó, foi embora. Sobrou o quê? Sobrou o at quadrado sobre 2. Opa, igual, né? Tem um mais aqui, tá errado. Igual. Esse x menos o x0 é quanto que a bolinha percorreu. Quanto que ela percorreu? L, né? Ela percorreu L. X menos x0, L. É igual a t quadrado sobre 2. Eu quero isolar o t, que é o que eu estou querendo saber, que é o tempo. Então, vai ser 2L sobre a raiz quadrada. Aí é só substituir o que eu já encontrei antes. Vamos lá. T vai ser igual a raiz quadrada. Opa, faltou espaço aqui. Vou fazer aqui em cima. Vou fazer aqui em cima, vou fazer aqui embaixo, tá? Vou fazer aqui embaixo para vocês. Vai ser igual a raiz quadrada de 2, o 2 mantém.
O L é quanto? 2R cosseno alfa. Cosseno de alfa. Dividido pelo A. Quanto que é o A? Acho que vai precisar de mais espaço, sim. O A é P cosseno de alfa M. Cosseno de alfa dividido por M. Aí eu posso cortar algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, eu posso cortar o cosseno com o cosseno. E aí eu vou ter... Vou liberar espaço, vai. Parar de preguiça. E aí eu vou ter aqui, ó, fazer embaixo para ficar mais bonito, ó. Até agora o que eu tenho? Raiz de 2 vezes 2 é 4, vezes R, dividido pelo P. Quanto que é o P? M vezes G. Dividido por M. Corto M com M, ficou igual a raiz quadrada de 4R sobre G. Tem alguma resposta que é essa? Tem, letra D. Então a resposta aqui desse exercício é a letra D, raiz de 4R sobre G. Esse aqui, o 19, o penúltimo, ele fala assim, ó, um circuito com 3 resistores ideais e iguais, cada um com resistência de 9 ohms, são ligados por fios ideais sem resistência, conforme mostra a figura. Se a bateria ligada aqui, ó, essa bateria aqui, é de 18 volts de corrente contínua, marque a alternativa que corresponde à corrente lida no amperímetro. Então tem um amperímetro, eu quero saber a corrente que passa pelo circuito aqui, ó, no total, né? Ligado corretamente entre os pontos L e K. Aí ele fala aqui o dos fios ideais e possuem resistência nula e todas as conexões são ideais. Esse exercício aqui basicamente você tem que analisar por onde que o elétron pode vir, né? Vamos imaginar que o elétron vem aqui, ó. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vamos fazer todos os caminhos possíveis, tá? Tem que fazer todos os caminhos possíveis. Aí ele aqui, ó, passa pelo R. Passou pela primeira resistência. Então vamos desenhar aqui, ó. Sai daqui, ó. Chegou no R. Nesse primeiro R aqui, ó. Opa, são só 3, beleza. Tá bom assim. Quando ele chega aqui, ele tem duas opções. Ou ele pode passar para cá que tem mais resistência, ou ele pode passar direto para cá que não tem resistência nenhuma. Como a resistência aqui é nula, ele obrigatoriamente, todos os elétrons que passarem daqui vão vir imediatamente para cá. Então eu já posso fazer aqui, ó. Daqui vai direto para o ponto I. Ó, vamos tomar aqui como referência o F. Ó. Do F, ele vai imediatamente para o I. Por quê? Porque ele não vai passar por aqui, porque aqui tem mais resistência. Aqui não tem resistência nenhuma, então vai pular aqui curto-circuito, né? E aqui é o I. Agora vamos fazer o outro caminho possível aqui, ó. Vem para cá. Não tem nada, não tem nada. Opa, posso ir para a esquerda ou pela direita. Vamos fazer pela direita, que é mais óbvio de a gente perceber. Aqui ele vai para aqui, ó, passou por uma resistência. E aqui ele vai direto no I. Então eu posso imaginar que eu tenho uma resistência que vem para cá. E aí, ó, essa resistência que eu tenho ali, ó, e aí eu vou direto ali para o I. Fazendo esse caminho para cá. Qual que é mais um caminho que eu posso fazer? Eu posso pegar o elétronzinho, vir para cá, para cá, para cá. E agora eu pego para o outro lado, eu passo pelo R. E agora, para onde que eu vou? Vou pelo caminho de menos resistência. E caio aqui no I. Então, posso imaginar também que eu tenho mais um fio aqui, ó, e que vai direto no I. Se você conseguir perceber isso, você vai perceber que você tem 3 resistores em paralelo. E aí é só a gente achar a resistência equivalente. Como que eu acho a resistência equivalente? Uma associação de resistores em paralelo é a 1 sobre a resistência equivalente igual ao somatório de 1 sobre R, ou seja, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Como todas as resistências são iguais, vai ficar 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R, que vai ficar igual a 3 sobre R, ou seja, 1 sobre a resistência equivalente igual a 3 sobre R, ou seja, eu tenho que a resistência equivalente desse circuito vai ser igual a R sobre 3, que é igual a 9 sobre 3, que é igual a 3 ohms. Então essa é a resistência equivalente do circuito. Agora é só utilizar a lei de Ohm aqui, ó, V igual a R vezes I, que eu descubro essa corrente. Isolando a corrente, eu só vou fazer aqui, ó, V sobre R. Qual que é a diferença de potencial que a bateria me fornece? É 18, né? 18 volts dividido por 3 ohms, que vai ser igual a 6 amperes. Resposta letra E. Opa, não cortei aqui a letra E, mas tem aqui a letra E igual a 6 amperes. Essa é a resposta, letra E. Última questão, número 20. Na minha opinião, a 20 é a mais simples de todas. Talvez aquela das engrenagens seja mais simples do que essa.
Mas de física, essa aqui é a obrigação de todo mundo saber, tá? Essa aqui você tem que saber. Ele fala assim, ó, dois blocos A e B são puxados por um plano horizontal sem atrito por uma força de módulo igual a 24 newtons. Então essa força aqui ela tem 24 newtons, conforme mostra a figura. Os blocos são ligados por meio de um cabo inextensível e sem massa. Se a massa do bloco A é 2 kg, então esse aqui é 2 kg, e do B é 4 kg, desprezando todos os atritos e desprezando a resistência do ar, a aceleração do conjunto e o módulo da tensão T no cabo são respectivamente iguais a... Aqui é só a gente utilizar a segunda lei de Newton. Vamos lembrar que somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Quais são as forças? Vou imaginar o conjunto como um bloco só inicialmente, tá? Então coloca uma caixa aqui, ó, tampa, que aí você não sabe que eles estão divididos em dois bloquinhos, você imagina que é um blocão só. Então o problema que eu estou resolvendo é esse aqui, ó. Eu tenho um bloco e tem uma força, e esse bloco, qual que é a massa dele? 2 mais 4, 6 kg. Só fazendo essa análise aqui você já consegue achar a aceleração de uma maneira bem simples. Então eu só vou ter uma força, e isso vai ser igual a massa, vou chamar de mzão, que é MA mais MB. Então mzão é igual a MA mais MB, MA mais MB é 6 kg, vezes a aceleração. Então a aceleração do conjunto é simplesmente F dividido por mzão, que vai ser igual a 24 dividido por 6, que é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Aqui a gente já sabe que está entre a letra C e a letra D. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer o processo... Vamos imaginar aqui, ó, tem uma tração para cá, né? E ela também vale para cá. Essa tração aqui, ó, ela puxa a caixa A. Mas isso aqui a gente não precisa de muitos detalhes, né? A gente entender o exercício, o contexto geral. A gente sabe que essa caixa ela está com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, porque o conjunto todo está com essa aceleração, como ela faz parte do conjunto, a aceleração dela é essa também. Então vamos fazer aqui, ó, a força que age em A é igual a massa de A vezes a aceleração. Simples assim, ó. A força que age em A é igual a massa de A, que é 2 kg, vezes a aceleração, que é 4, deu 8 newtons. Simples assim. Então, essa tração aqui, ó, que está puxando por esse fio, são 8 newtons. E aí, como resposta, eu tenho a letra D. Essas eram as questões aqui que caíram de física nesse processo seletivo. E até a próxima aí, pessoal.